Olhe pra isso! Tão bonito. No outro dia, meu filho me perguntou por que os arco-íris são curvados. Eu poderia ter explicado de forma simples, mas optei por fazer este vídeo com belas demonstrações inéditas. Esta é a visão de um arco-íris de uma única gota de chuva. E as melhores animações já criadas sobre o assunto. Porque eu prometo a você, quase todas as explicações por aí, arco-íris duplo, são uma simplificação excessiva. Por exemplo, se as gotas de chuva espalham luz branca em cores como um prisma, então por que você nunca vê um arco-íris quando olha na direção do sol? Ou porque é mais escuro acima de um arco-íris do que abaixo dele? Como você pode fazer um arco-íris desaparecer com óculos de sol? O que está acontecendo aqui? Por que esse arco-íris é muito menor do que o normal? E como esse fenômeno levou diretamente a um prêmio Nobel? Ah, sim. Vamos aprofundar nesse porque a explicação completa é muito mais satisfatória do que qualquer coisa que você já viu antes. Para fazer um arco-íris, você precisa de 3 coisas: gotas de chuva, o sol e você, um observador. Ok, este é um daqueles experimentos que parece tão simples, mas eu nunca vi ninguém fazer antes. Eu tenho uma esfera de vidro e isso representa minha gota de chuva. Como aprendemos anteriormente, as gotas de chuva são essencialmente esféricas. Preparando a partícula para visualizar os feixes de laser. Aqui eu tenho um laser, e esse feixe de laser representa um raio do sol. Os raios solares atingem uma gota de chuva praticamente paralelos entre si devido à grande distância do sol. Quando a luz atinge a esfera, parte dela reflete na superfície frontal e parte é transmitida para o interior. Na parte de trás, parte da luz reflete na superfície e parte é transmitida. Toda vez que a luz passa de um meio para outro, parte dela será refletida e parte transmitida, e exatamente quanto depende do ângulo da luz, sua polarização e a natureza dos dois meios. Isso é realmente útil aqui, porque posso usar os reflexos para garantir que o laser esteja alinhado corretamente. Acho que consegui alinhar este laser vermelho para que esteja atingindo o meio da esfera e está refletindo aqui, mas parte da luz passa e parte da luz reflete na superfície de trás, e então parte da luz vai até a parede. Agora vou manter o laser na horizontal e movê-lo para cima na esfera. Então vamos chamar a distância do eixo central de parâmetro de impacto. Ao mover o laser para cima, o reflexo da superfície frontal sobe. Está apenas refletindo na superfície curva. E eu posso te dizer que isso é um reflexo simples e monótono. Nada de interessante acontece com ele. Ele não está envolvido em arco-íris, então está lá. Mas basicamente vamos ignorá-lo pelo resto do vídeo. O mais interessante é o reflexo na superfície traseira. Agora aqui vem aquele raio. Este ponto está na mesa. Conforme o laser sobe, ele desce. De fato, todo o feixe dentro da esfera se curva para baixo. Isso ocorre porque, quando a luz entra na esfera, sua velocidade diminui, causando refração. Mas por que a luz diminui a velocidade ao entrar em um meio denso como o vidro? Muitos podem dizer que a luz é uma onda eletromagnética sem realmente refletir sobre o significado disso. Você conhece o campo elétrico ao redor de um balão carregado que atrai seu cabelo ou o faz grudar na parede, e o campo magnético em torno de um ímã de barra que alinha as limalhas de ferro. Bem, a luz é o que acontece se você pudesse arrancar o campo elétrico das cargas, o campo magnético do ímã, juntá-los e enviá-los viajando pelo espaço, mais ou menos. Quer dizer, na prática, as ondas eletromagnéticas são feitas por cargas aceleradas, como ao agitá-las para cima e para baixo. Então, os campos elétricos e magnéticos em mudança que elas criam se unem como luz e seguem por conta própria. A explicação mais clara que eu conheço de como a luz é retardada em um meio vem do Grant e do 3 Blue 1 Brown. Perguntei se poderia resumir sua explicação para o vídeo e ele concordou gentilmente.
Quando ondas eletromagnéticas encontram cargas em um meio, como na primeira camada da esfera, a luz as empurra para frente e para trás. Você pode imaginar cada carga como uma pequena massa em uma mola, e os campos elétricos e magnéticos em mudança a fazem vibrar na mesma frequência da luz. Mas agora você tem cargas oscilando, ou seja, acelerando. Então elas também devem criar suas próprias ondas eletromagnéticas. E o campo eletromagnético líquido é apenas a soma da onda incidente mais essa nova onda. O resultado é quase exatamente como a onda original, exceto que ela é ligeiramente deslocada para trás. Ele recebe um impulso de fase. Cada camada do material adiciona outro impulso de fase. Portanto, o efeito líquido é que o comprimento de onda da radiação diminui no novo meio. Como a frequência não muda, um comprimento de onda menor reduz a velocidade da luz no material. O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e em um meio. É cerca de 1,5 para o vidro e 1,33 para a água. Então, quando a luz entra em um novo meio em um ângulo, a parte das cristas da onda que entram no novo meio primeiro desaceleram primeiro, e isso muda o ângulo de todas as cristas da onda. E como a direção de um feixe de luz é perpendicular às cristas da onda, isso significa que a luz muda de direção. Então, para recapitular, a luz faz com que as cargas se movam. Então, elas criam sua própria onda eletromagnética, que dá um impulso de fase à luz, encurtando seu comprimento de onda, o que a desacelera, e assim ela se curva. Uma expressão matemática simples relaciona os ângulos de incidência e refração aos índices de refração dos dois meios. A lei de Snell foi descoberta independentemente por várias pessoas, algumas antes de Snell. E é isso que estamos vendo na esfera. Quanto mais alto o laser atinge a esfera, maior o ângulo de incidência e, portanto, mais ele se curva para baixo devido à refração. Grande parte da luz sai pela parte posterior da esfera, mas uma fração é refletida. É esse raio refletido que vemos saindo da frente da esfera abaixo do feixe incidente. Agora, vou traçar o gráfico do ângulo do raio refletido conforme movo o feixe para cima na esfera. Quando o laser está no centro, o feixe refletido retorna direto para a fonte. Vamos chamar isso de 0 grau. Então, conforme movo o laser para cima, esse ângulo aumenta. Então a luz está voltando a 5 graus, depois 10 graus, e continua aumentando quanto mais eu subo. Agora chegamos ao ponto crítico. Observe este ponto na mesa. Ao mover o feixe incidente para cima, o ponto se move para dentro. O raio refletido está se aproximando cada vez mais. Mas há um certo ponto, bem ali onde ele para de se aproximar. Olha para isso. E mesmo que eu continue movendo este feixe cada vez mais alto, ele não se aproxima. E então ele volta para o outro lado. Então, o que estamos vendo ali é um ângulo máximo que este raio refletido atinge antes de virar e voltar para o outro lado. E isso é realmente importante. Isso significa que em uma variedade de parâmetros de impacto, uma variedade de alturas do laser, o feixe refletido sai essencialmente no mesmo ângulo, o que significa que a luz está se concentrando nesse ângulo, e uma concentração de raios de luz é chamada de cáustica. Superfícies aterradas, como canecas de café, óculos ou água ondulante, tendem a criar cáusticas. As cáusticas criam os padrões de luz que vemos concentrando raios de luz. No caso da luz vermelha, através de uma esfera de água, o ângulo máximo de dispersão, e portanto esta cáustica, sempre ocorre a 42 graus abaixo do horizontal. Como minha esfera é feita de vidro e não de água, o ângulo é diferente, mas o princípio é o mesmo. Por que o raio refletido atinge um ângulo máximo e depois se inverte? A resposta é simplesmente geometria. Conforme eu movo o laser para cima na esfera, embora o raio refrate para baixo,
o ponto na parte de trás da esfera onde ele reflete continua a subir até chegar a este ponto especial, que é cerca de 7/8 do raio da esfera. E aqui, o ângulo de incidência é tão íngreme que o raio refratado para de atingir a parte de trás mais alta e começa a atingi-la mais baixa. É por isso que a reflexão se inverte, e portanto obtemos um ângulo de espalhamento máximo e a concentração de raios de luz nesse ângulo. Mas o ângulo exato de espalhamento máximo depende da cor da luz. Para entender por quê, vamos voltar à ideia das cargas na esfera como massas em molas. Elas possuem uma frequência natural, na qual oscilariam se não fossem impulsionadas em uma frequência específica. Na maioria dos materiais, a frequência natural é muito alta, superando as frequências da luz visível. Agora, quando a luz empurra uma carga para frente e para trás, a amplitude da vibração resultante depende da diferença entre a frequência da luz e a frequência natural da carga. Quanto mais próximas as duas frequências estiverem, maior será a amplitude da vibração resultante, o que faz sentido se você já empurrou alguém em um balanço. Quanto mais próxima a sua frequência de empurrar estiver da frequência natural do balanço, mais alto eles irão. Isso significa que a luz de frequência mais alta, como a luz azul, fará com que as cargas oscilem com maior amplitude. Devido a isso, as cargas produzem radiação eletromagnética de maior amplitude, criando um deslocamento de fase maior, que encurta proporcionalmente mais o comprimento de onda. Isso faz com que a luz de frequência mais alta viaje mais devagar e se curve mais do que a luz de frequência mais baixa. Ok, vou mudar os lasers. Ao repetir o experimento com luz verde, ela refratou mais que a vermelha, fazendo o ponto verde girar antes do vermelho. Aí está o desvio mínimo para o verde, e é significativamente diferente do vermelho. Em outras palavras, seu ângulo máximo de dispersão era menor que o da luz vermelha. Se a esfera fosse de água, ocorreria cerca de 41 graus abaixo do horizontal. Similarmente, para a luz azul, o ângulo máximo de dispersão é de cerca de 40 graus. Eu tenho um laser especial que é de um azul muito brilhante, mas é muito perigoso, então vamos usá-lo com muito cuidado. Como vamos usá-lo com muito cuidado, Derek? Essa é uma boa pergunta. Talvez a gente só cole isso aqui. Sim. Então, o azul só chega até aqui, verde até aqui, vermelho até aqui. Então, é uma dispersão bastante séria aqui. Meu experimento pode estar um pouco estranho. Creio que este não estava perfeitamente horizontal. Para realmente ver a importância do cáustic, imagine que iluminamos a esfera uniformemente com luz vermelha. Mais luz vai atingir a esfera em parâmetros de impacto mais altos, porque quanto mais você vai para fora, mais área existe. Então, eu ajustei essas seções para que todas tenham a mesma área. Então, usando o nosso gráfico do ângulo de espalhamento, você pode ver onde toda essa luz vermelha vai acabar após refletir na superfície de trás. A maioria termina no ângulo de espalhamento máximo. Para deixar isso mais claro, podemos aumentar a iluminação. E podemos fazer a mesma coisa para o laranja, o amarelo e todas as outras cores. E é isso que nos dá o arco-íris. Não basta dizer que uma gota de chuva dispersa a luz branca em suas cores componentes, pois toda a luz que incide mais próximo do centro também é dispersada. As reflexões se sobrepõem ao sair, misturando as cores e produzindo branco novamente. É apenas a diferença nos ângulos máximos de dispersão e as causas que eles produzem que nos dão o arco-íris. Agora sabemos o que ocorre ao longo de um único raio da esfera. Então, o que acontece se iluminarmos uniformemente toda a esfera com luz branca? Escureci minha janela e cortei um buraco suficiente para a luz do sol da tarde cobrir a esfera.
você pode ver que há um círculo de luz branca vindo dos reflexos na parte de trás da esfera. E em torno dela, há um anel com as cores do arco-íris. Vamos lá. Uma gota de chuva cria um cone de luz. O interior é todo branco e o anel ao redor do exterior é colorido. Esta é a visão de um arco-íris de uma gota de chuva. Os diversos raios de luz que entram em diferentes locais refletem nas superfícies frontal e traseira, sendo que a reflexão na superfície traseira atinge um ângulo máximo, e para azul, verde, amarelo e vermelho, o ângulo máximo é diferente. O ângulo máximo vermelho é o mais distante. É por isso que está do lado de fora aqui. Muito bom, muito bom. O que eu realmente queria ver é se eu poderia observar o cone de cáusticas de cores diferentes que produzem esse anel. Você precisa ver esse cone de cor. Você precisa ver isso. Meu olho está bem no cone de cor aqui. Consigo ver o cone de cor, isso é incrível. Então este é o foco louco na parte de trás da esfera. Se você colocar seu dedo lá, ele queima muito rápido. Ai, essa coisa é uma vocal. Agora isso realmente parece um arco-íris, mas lembre-se, essa é apenas a luz vindo de uma única gota. Quando você vê um arco-íris, bilhões de gotas de chuva projetam cada uma um cone de arco-íris de volta para o Sol. Então, como tudo isso cria um único arco-íris unificado? Bem, para que seu olho veja uma cor, vamos escolher o vermelho em uma certa parte do céu. Então, a cáustica vermelha de uma gota de chuva lá deve ir diretamente para o seu olho. E isso só acontece quando o ângulo do Sol para a gota de chuva para o seu olho é de 42 graus. Isso explica por que os arco-íris têm a forma de um arco com ângulo de 42 graus. Agora, a luz violeta dessas mesmas gotas de chuva passa acima ou ao lado do seu olho. Então, você não pode possivelmente vê-la, mas há gotas de chuva abaixo e dentro do arco daquelas gotas de chuva vermelhas, cujas causas violetas intersectam o seu olho. Elas formam um ângulo mais raso de 40 graus entre o Sol e o seu olho. E claro, há gotas de chuva em todos os ângulos intermediários que lhe enviam todas as outras cores do arco-íris. Então, um arco-íris realmente é a ilusão óptica definitiva. De bilhões de gotas, cada uma projetando um cone de arco-íris, você vê um único arco estático de cor. Mas as gotas que te enviam essas cores estão constantemente mudando. Uma única gota, ao cair, pode enviar ao seu olho primeiro vermelho, depois laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. E por que um arco-íris deve formar um ângulo de 40 a 42 graus com o seu olho? O centro do arco deve estar em uma linha que passa do Sol através da parte de trás da sua cabeça. Então a sua sombra é o centro do seu arco-íris. Isso significa que duas pessoas nunca podem ver o mesmo arco-íris. Na verdade, cada olho vê um arco-íris diferente. Um arco-íris é uma ilusão óptica feita unicamente para cada perspectiva. Isso também explica por que na maioria das partes do mundo você só pode ver um arco-íris no início da manhã ou no final da tarde, não no meio do dia. Quanto mais alto o Sol está, mais baixo é o topo do arco-íris, e quando o Sol está mais de 42 graus acima do horizonte, nenhum arco-íris é visível do chão. Mas mesmo quando os arco-íris são visíveis, você pode torná-los invisíveis usando óculos de sol. Isso é, se eles forem polarizados. A luz solar é não polarizada, ou seja, seus campos elétricos estão orientados aleatoriamente, oscilando igualmente em todas as direções. Mas acontece que quando a luz no raio do arco-íris reflete na parte de trás da gota, ela faz isso muito perto de um ângulo especial conhecido como ângulo de Brewster. Neste ângulo, toda a luz com seu campo elétrico orientado paralelamente ao plano de reflexão é transmitida, então ela passa pela parte de trás da gota.
E, portanto, a única luz que é refletida tem seu campo elétrico perpendicular ao plano de reflexão. Esta é a luz que cria o arco-íris. Isso significa que a luz do arco-íris é polarizada ao longo da direção do arco-íris, portanto, horizontal no topo e mais próxima da vertical nas laterais. É por isso que você pode usar um filtro polarizador para fazer um arco-íris desaparecer, ou para torná-lo mais brilhante se você orientar o filtro para permitir que essa luz polarizada passe. Mas por que é mais brilhante sob um arco-íris do que acima dele? Isso ocorre porque as gotas de chuva abaixo do arco-íris estão refletindo todas as cores de luz a partir de suas superfícies traseiras. Foi isso que criou o disco branco no meu experimento com a esfera de vidro. Em contraste, as gotas de chuva acima do arco-íris não refletem luz em você a partir das suas superfícies traseiras. Seu olho agora está fora do ângulo de desvio máximo de todas as cores. Mas se você olhar ainda mais para cima, às vezes verá um segundo arco-íris mais fraco com cores invertidas. Arco-íris duplo? Então de onde isso vem? Isso é resultado de um reflexo adicional dentro das gotas de chuva. Agora, em vez de refletir uma vez na esfera, a luz reflete 2 vezes. Essas reflexões também criam cáusticas coloridas, porém bem mais fracas devido à perda de luz a cada reflexão. Se você olhar para os ângulos de deflexão, essa luz começa a sair pela parte de trás da gota de chuva, então em um ângulo de 180 graus, mas quanto mais a luz atinge a partir do centro, menor é o ângulo em que a luz reflete de volta, até atingir um mínimo de cerca de 50 graus para a luz vermelha. Então ela vira e volta para o outro lado. Então, entre 42 e 50 graus, está escuro porque nenhuma luz refletida 1 ou 2 vezes dentro de uma gota de chuva sai neste ângulo. Isso é conhecido como a faixa escura de Alexander. Agora, há evidências fotográficas de arco-íris de terceira e quarta ordem formados após 3 ou 4 reflexões internas. Essa luz sai da parte de trás de uma gota de chuva. Então, eles são os únicos tipos de arco-íris que você poderia esperar ver ao olhar na direção do Sol. Mas eles são tão fracos que as condições teriam que ser perfeitas. Em laboratório, detectaram-se arco-íris de até 200 ordens. Mas isso não é o que está acontecendo aqui. Isso é conhecido como um arco-íris supernumerário. Várias bandas semelhantes a arco-íris surgem abaixo de um arco-íris principal. Mas isso só ocorre quando as gotas de chuva são muito pequenas, com apenas décimos de milímetro de diâmetro. Agora, os raios de luz que passam logo acima e abaixo do raio do arco-íris primário acabam saindo em ângulos semelhantes abaixo de 40 graus, mas percorrem distâncias ligeiramente diferentes na ordem de um comprimento de onda. Por isso, esses raios de luz podem interferir construtivamente e destrutivamente, produzindo uma série de bandas claras e escuras no arco-íris principal. As diferentes cores nestes arco-íris supernumerários se sobrepõem mais do que no arco-íris principal, então eles podem produzir cores estranhas como magenta, uma combinação de azul e vermelho. Os supernumerários também oferecem uma pista de como esses pequenos arco-íris funcionam. Sempre que eu via imagens como esta ou observava isso de um avião, me perguntava como um arco-íris poderia ser tão pequeno. Esses são conhecidos como glórias ou broken balls. Em vez dos habituais 42 graus, esses círculos de cor têm apenas cerca de 2 a 4 graus de largura. Bem, a chave é que, assim como nos supernumerários, as glórias são devidas à interferência. Eles também exigem minúsculas gotas de água, com apenas décimos de milímetro de diâmetro. Esses são os tipos de gotículas presentes em neblina ou nuvens. A luz que atinge a borda da gota pode contornar a parte de trás e voltar diretamente para a fonte. Você pode ver isso com um laser na esfera de vidro. Mas, efetivamente, na presença de raios de luz paralelos, pequenas gotículas se tornam uma fonte de luz em anel. Para essas pequenas gotículas, a distância de um ponto a todas as bordas da esfera pode variar na ordem de um comprimento de onda.
Pegue, por exemplo, o ponto bem na frente da gota. Agora a distância para todas as bordas é a mesma. A luz interfere construtivamente aqui e produz um ponto brilhante. No entanto, um pouco para um lado, metade da luz, em média, percorreu um extra de meio comprimento de onda e então obtemos um ponto escuro aqui. Se você for um pouco mais longe, a luz percorreu um comprimento de onda extra inteiro, chegando em fase novamente e obtendo um ponto brilhante. Girando isso em 360 graus e estendendo em todas as direções, obtemos um padrão de alvo difuso. As diferentes cores de luz têm comprimentos de onda distintos, então esses padrões não estão completamente sobrepostos. Então, quando eles estão sobrepostos, o que vemos são anéis de cor. Agora, este é apenas o padrão de uma única gota, mas assim como com um arco-íris, se você tiver milhões ou bilhões dessas gotas, todas contribuem para produzir este mesmo padrão com sua sombra no centro. Foi um padrão assim que inspirou uma descoberta que ganhou o Nobel. Em setembro de 1894, um cientista chamado Charles Thomson Rees Wilson visitava um observatório nas colinas da Escócia. Foi então que ele observou os anéis coloridos ao redor da sombra projetada na névoa ou nuvem. Ele lembra que essas glórias despertaram muito o seu interesse e o fizeram desejar imitá-las no laboratório. Então Wilson inventou a câmara de nuvens, com o propósito explícito de observar glórias. Ao descobrir que a câmara de nuvens tornava visíveis as trilhas de partículas energéticas, ele abandonou seu objetivo original, sendo posteriormente laureado com o Prêmio Nobel. Mas tudo começou com o mistério dos anéis de cor na névoa. Uau, isso é tão legal! Como você viu isso? Então, agora espero que você saiba, meu filho, por que os arco-íris são curvados, e por que eles são polarizados, e por que eles existem afinal. Além disso, espero que você compreenda por que adoro tanto aprender sobre o nosso mundo. Por que vale a pena descobrir as coisas? Por milênios, os arco-íris têm sido esse desafio flagrante que a natureza nos apresenta. Mas você consegue descobrir isso? E é satisfatório dizer, nós conseguimos. Estou olhando para um arco-íris diferente do seu. É verdade.